Então, senhores, sejam bem-vindos à aula de número 19 do nosso curso de Física 2. Nessa aula nós vamos explorar aí o conceito de conservação de energia. Como objetivos, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de identificar em que sistemas ocorre a conservação de energia e aplicar esse conceito para fazer algumas previsões. Na introdução eu gostaria de destacar alguns aspectos importantes sobre a conservação de energia e a motivação desse estudo, ou seja, por que se estuda a conservação de energia. Então é um conceito importantíssimo que consegue realizar previsões onde outras estratégias não são bem sucedidas. Então, usando esse conceito, pode-se, por exemplo, determinar qual que é a velocidade que um ônibus espacial ou um satélite tem que atingir para conseguir se libertar da atração gravitacional da Terra, né? Essa é uma previsão que pode ser feita facilmente utilizando seus métodos de energia, mas que demanda aí muito sacrifício, muito esforço intelectual se fosse utilizado um outro método, por exemplo. Então, a conservação de energia é muito importante para a engenharia aeroespacial, mas ela também pode ser utilizada, por exemplo, para se determinar qual que é a velocidade final, aí a velocidade terminal, no lançamento de um salto de paraquedas, né? Ou determinar qual que deve ser, por exemplo, a constante elástica da mola para que esse salto de bungee jumping não seja trágico, não seja aí, um problema, né, para a pessoa que está executando o salto. Então todas essas são previsões que nós podemos fazer utilizando seus conceitos de conservação de energia. Agora nós vamos explorar aí de maneira mais rigorosa, mais formal. Então vamos aprender a identificar aí quais são os sistemas conservativos. Então, para a gente prosseguir nos nossos estudos, precisaremos definir o que é energia mecânica. Nós vamos determinar então a energia mecânica como a soma das energias cinética, potencial elástica e potencial gravitacional do sistema. Essa então é a expressão da energia mecânica. Em sistemas conservativos, para entender sistemas conservativos, precisamos então compreender o que são forças conservativas. Então, essas forças conservativas são aquelas cujo trabalho realizado em percurso fechado é nulo. Então, a gente está representando isso por esse diagrama. Se a gente contabilizar o trabalho realizado pela força gravitacional ao longo desse trajeto aqui, como a posição inicial vai ser coincidente com a posição final, o trabalho por ela realizado vai ser nulo nesse caso. Então, vamos considerar isso aí com um pouco mais de detalhe. Bom, se o trabalho total realizado é nulo, então o trabalho realizado num trecho de ida é cancelado no trecho de volta. Nós vamos explorar isso mais adiante. Por que isso é importante? Porque isso nos permite concluir que essas forças são capazes de armazenar energia. A outra categoria de força, né, as forças chamadas dissipativas, não têm essa capacidade. Então vamos considerar agora que esse trajeto fechado seja dividido em dois trechos, um trecho AB e um trecho BA. O trabalho total realizado pela força gravitacional nesse percurso é nulo. Bom, mas então isso vai ser o trabalho realizado no trecho AB mais o trabalho realizado no trecho BA, né? Ora, a conclusão natural disso é que o trabalho realizado no trecho AB vai ser o negativo do trabalho realizado no trecho BA. Então o trabalho realizado pela força gravitacional aqui vai ter sinal contrário ao trabalho realizado desse trecho não. Se o valor do trabalho realizado em um dos trechos é positivo, isso significa que essa força está transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética e o sistema está ganhando energia cinética. Pela equação 1, essa equação aqui que a gente acabou de ver, então o trabalho realizado no outro trecho tem que ser necessariamente negativo. Ora, a conclusão disso é que no outro trecho em algum dos trechos, houve armazenamento de energia, ou seja, a energia cinética foi reduzida pela força e ela foi armazenada na forma de energia potencial gravitacional. Então, essas forças assim chamadas conservativas têm essa capacidade e então elas armazenam energia. Que forças são essas? Nós vamos elencar aqui a força gravitacional, a força elástica da mola e a força elétrica. Essas forças têm essa propriedade, elas são conservativas, elas conseguem armazenar uma energia na forma potencial.
Todas as demais forças são chamadas de forças dissipativas, elas não têm essa capacidade, elas não conseguem armazenar energia de forma alguma. As mais comumente encontradas são a força de atrito, a força de arrasto em fluidos como ar, água e óleo. Essas forças transformam a energia cinética em uma forma de energia que não pode ser recuperada como energia mecânica, denominada de energia térmica ou energia interna. Então, para aqueles que trabalham aí com dimensionamento de máquinas e dispositivos, sabem que em vários desses casos, quando o aquecimento não é interessante, essa energia que se transforma num aquecimento que se percebe no aquecimento de uma parte do sistema, essa daí é uma energia que se perdeu, se é claro, não for o caso de gerar energia térmica, aquecer um sistema. Então, se o objetivo não é esse, então qualquer parte de um sistema que estiver aquecendo, estiver esquentando, isso aí é energia perdida. Então, para concluir, a gente pode dizer então que em sistemas em que somente as forças conservativas atuam, então há conservação de energia mecânica. Essa é a importância dessas forças e desses sistemas. De maneira mais formal, a energia mecânica se mantém constante nesses sistemas, ou seja, a energia mecânica inicial vai ser a energia mecânica final e vai ser a energia mecânica de qualquer etapa do trajeto. Então, vamos falar mais detalhadamente agora sobre conservação de energia. Então, nós vamos definir aí sistemas conservativos como aqueles nos quais somente as forças conservativas atuam. São elas a força elástica, a força gravitacional, a força elétrica. Em sistemas conservativos, a energia mecânica vai se conservar, então ela vai se manter constante, então ela vai ser igual no estágio inicial, no estágio final, em qualquer etapa aí do trajeto. E agora a gente vai ver alguns exemplos para ver o poder de previsão que esse conceito tem. Então vamos tentar prever aí a velocidade com que um carrinho de montanha-russa de 500 kg vai chegar numa posição em que ele está na superfície do solo, desde que ele esteja aí a partir de uma altura de 7 metros e somente a força gravitacional esteja realizando o trabalho no sistema, que é o caso. Há uma outra força agindo no carrinho, que é a força normal, mas ela vai ser sempre perpendicular à trajetória, então ela não vai realizar trabalho, então somente a força gravitacional estaria agindo aí se a gente desprezasse o atrito e o arrasto com o ar. Então vejamos nesse exemplo aí, como é que a gente pode utilizar os métodos de energia, a conservação de energia, para fazer essa previsão aí. Qual que vai ser a velocidade que esse carrinho de 500 kg, que está numa altura de 7 metros, vai ter quando ele chegar em um trecho da pista que vai estar na superfície, Seria possível prever essa velocidade? Então a gente vai ver agora que sim, é possível se a gente utilizar os métodos de energia, isso é perfeitamente determinável. Eu queria fazer aqui um comentário, aproveitar a oportunidade para dizer que essa solução seria praticamente impossível se a gente tentasse utilizar aí os métodos que nós vimos no curso de Física 1, Se a gente tentasse utilizar aí a segunda lei de Newton para determinar a aceleração e depois a velocidade, vejam que isso seria um trabalho inglório, porque a força normal aí que está agindo no sistema, ela vai estar mudando em cada uma dessas posições, então isso demandaria resolver a segunda lei de Newton para cada uma dessas posições, o que seria sem dúvida nenhuma uma tarefa inglória. Então esse é um problema que é impossível praticamente de se resolver. É claro, vocês podem fazer aproximações, utilizando computadores, mas se forem utilizados aí a segunda lei de Newton e os métodos derivados dela, vejam que essa é uma tarefa bastante complicada. Mas com os métodos de energia isso aí vai ser fácil de ser determinado. Então nós vamos considerar que somente a força gravitacional realizando o trabalho no sistema, porque perceba, a força normal também está agindo, mas ela vai ser sempre perpendicular ao deslocamento, então ela não vai conseguir realizar trabalho, não vai conseguir transferir energia cinética para esse sistema. Então somente a força gravitacional vai estar realizando o trabalho no sistema. É claro, nós estamos desprezando aí o atrito, e o arrasto com o ar. Então, desprezando essas forças, fazendo essa simplificação, então a energia mecânica do sistema vai se conservar, porque somente forças conservativas estão agindo sobre ele. Então, no instante inicial, se o carrinho estiver parado a essa altura aí, de 7 metros, ele não vai ter energia cinética, e o sistema só vai ter energia potencial gravitacional, que é determinado, como a gente já viu na aula passada, pelo produto da massa pela gravidade pela altura. Bom, mas então vai ser esse produto aí que vai dar então
35.000 joules. Essa vai ser a energia mecânica do sistema, vai ser a energia mecânica na etapa inicial, então vai ser também em qualquer outra etapa, inclusive na final. Então a energia mecânica final também vai ser 35.000 joules. E daí na etapa final, se a origem do referencial for centrada na superfície, a energia potencial gravitacional vai ser nula nesse caso. E aí o sistema só vai ter energia cinética. Disso nós vamos poder concluir então que a energia mecânica final vai ser ela na forma cinética, determinada por essa expressão, e igual aí a 35.000 joules. Ora, então se a gente resolver essa igualdade aí para a velocidade ao quadrado, ela vai ser o produto de 2 vezes 35.000 joules dividido pela massa. Então essa velocidade vai ser essa raiz quadrada aí. Vai ser a raiz quadrada de 14, que vai ser aproximadamente 3,7 metros por segundo. Pronto, prevemos a velocidade que ele deve ter nessa posição. Eu vou fazer um outro exemplo em que eu queria mostrar um resultado interessante aí. Então vamos ver um outro exemplo aí, em qual nós podemos testar uma previsão, verificar uma previsão aí do teorema de energia, de conservação de energia, né? Então nós vamos tentar prever com que velocidade a bola de boliche vai chegar no solo quando lançada aí numa câmara de vácuo, como a gente viu naquele vídeo que eu exibi em aula, né? Ela está lançada, perceba que ela está sendo lançada simultaneamente com uma pena. Então nós vamos chegar a uma conclusão interessante aí. Veja que esse vai ser um sistema conservativo porque somente a força gravitacional vai estar atuando. Então com certeza, nesse caso, a energia mecânica vai se conservar. Então a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Mas veja que se o sistema é liberado do repouso, então no início ele não tem energia cinética alguma. E então toda a sua energia mecânica inicial vai estar na forma potencial gravitacional, que é determinada, como a gente já viu, né, MGH. Considerando que a gente vai centrar a origem do sistema de referência na superfície, então quando esse sistema atingir o solo, ele não vai ter energia mecânica, ele não vai ter energia potencial gravitacional nenhuma. Então a energia mecânica final vai ser toda ela cinética, que vai ser determinada por essa expressão, como a gente já viu também. Decorre disso então que essa energia potencial gravitacional vai ser transformada pela força gravitacional, né, vai ser convertida pela força gravitacional através do seu trabalho, toda ela é energia cinética, mas aí perceba que a massa pode ser cancelada. Então, cancelando esse fator em ambos os membros, nós vamos chegar a essa equação aqui. Então a gente pode deduzir que a velocidade vai ser igual a essa raiz, e o que eu queria destacar aqui é que essa velocidade não depende da massa. Então, qualquer que seja a massa, a velocidade com qual esse sistema vai atingir o solo vai ser a mesma que foi confirmada no vídeo, né? Se vocês bem se lembram, nesse vídeo aqui, a bola de boliche atingiu a superfície junto com a pena. Então, mais uma vez aí é uma demonstração de que o teorema de conservação de energia é bastante prático, pode ser aplicado aí nos casos, né, com bastante fidelidade. Então ele faz uma previsão que foi confirmada nesse experimento. Ora, se for assim, então essa velocidade vai ser determinada por essa raiz quadrada, que vai ser a raiz quadrada de 100, que vai ser 10. Então tá aí, mais uma previsão obtida de maneira simples, né, utilizando aí os métodos de energia pela conservação de energia. Então vamos ver agora um exemplo que vai envolver a força potencial elástica. Nós vamos considerar que nesse sistema uma mola está deformada aí de meio metro, ela foi comprimida de meio metro, tem uma constante de 100 newtons por metro e está ligada a um bloco de 1 kg de massa, né? E aí ela vai ser liberada por algum gatilho aí, então ela vai conseguir realizar, a força elástica da mola vai realizar um certo trabalho aí, transformando essa energia potencial em energia cinética do bloco, vai transferir energia da massa da mola para o bloco. Então, na ausência de forças dissipativas, né, se a gente desprezar aí o arrasto com a superfície, o arrasto do ar e o atrito com a superfície, então somente a força elástica vai estar realizando o trabalho. Então esse sistema vai ser um sistema conservativo e a energia mecânica vai se conservar. Bom, no estágio inicial a energia mecânica está toda ela na forma de energia potencial elástica na deformação da mola, então pode ser determinada por essa expressão. E no final, quando o bloquinho se libertar da ação da mola, então a mola não vai ter mais deformação alguma, a energia mecânica vai estar toda ela concentrada na forma cinética no bloco. Se a energia se conservar, então a gente pode igualar ambas essas duas energias, né? Podemos cancelar o fator 2,
trocar aí os membros da igualdade, isolar essa equação para velocidade e aí inserir os parâmetros, cancelar as unidades para encontrar que essa velocidade vai ser de 5 metros por segundo. Então tá aí mais um exemplo em que a gente pode usar a conservação de energia para fazer uma previsão. Esse também deixa eu destacar, um problema que não pode ser resolvido de maneira simples usando as leis de Newton, porque a força elástica da mola depende da deformação, então para cada deformação haveria uma força elástica da mola, então a gente seria forçado a resolver a segunda lei de Newton para cada posição aqui desse evento, né? O que é algo que fica realmente muito difícil de se realizar. Mas com os métodos de energia a gente consegue realizar essa previsão facilmente. Então tá aí, gente, mais uma aplicação de como a gente pode utilizar a conservação de energia para fazer algumas previsões. Eu vou ficando por aqui. Fiquem de olho no Moodle, nas listas de exercícios, me procurem nos horários de atendimento. Meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.